Meus queridos, a paz do Senhor. No tema, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Foi dado um tema e o mínimo que podemos fazer é respeitar esse tema. Portanto, como texto titular aqui da nossa ministração, nós vamos seguir por 1 Coríntios 15, 58. Todos encontraram? Amém. Já está marcado na Bíblia. 1 Coríntios, no seu capítulo 15, no seu versículo 58, nos diz da seguinte forma: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e o quê? Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. A temporada que nós nos encontramos aqui, esse terceiro dia de temporada, tem por nome Firmes, mas eu vou usar aqui o nome, a nomenclatura, como você quiser entender, meus queridos, firmeza. Amém? Então, todas as vezes que eu disser a palavra firmeza, associe, por gentileza, ao tema da campanha, firmes na fé. E para introduzir aqui a ministração, gostaria de fazer 3 perguntas, mas também te darei as 3 respostas, tudo no seu tempo. Primeira pergunta é: o que é firmeza? Segunda pergunta é: por que devo tê-la? E a terceira pergunta é: onde devo usá-la? Meus queridos, se tratando de o que é, se tratando de definição, nós vamos por 2 vertentes aqui: contexto literal e contexto bíblico, simples, claro. Contexto literal: o que é firmeza? A qualidade daquilo que é firme, seguro, consistente, estável, sólido, solidez. Mas quando trazemos para o contexto, fugindo aqui da literalidade, trazendo para o contexto bíblico, meus queridos, nós vemos que firmeza é permanecer naquilo que aprendemos. Firmeza é permanecer naquilo que aprendemos e de que fomos inteirados, daquilo que fomos instruídos mediante a nossa caminhada com Deus. Ou seja, isso, resumidamente, é a firmeza no contexto bíblico. Ponto. Apenas informativo essa pergunta para o seu coração aqui. Segunda pergunta, como já disse, por que devo tê-la? Meus queridos, em Efésios 6, versículo de número 11, vai nos dizer: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Meus queridos, aqui nós vemos como o diabo trabalha. Nós entendemos por esse versículo, e ele está sendo bem claro, que o diabo trabalha com o quê? Com ciladas. E tudo é um processo, tudo é um esquema para o inimigo. Das ciladas, partimos para as armadilhas. Das armadilhas, quando caímos, partimos para o quê? Para a morte. Então imagine comigo, uma linha. Uma linha, obviamente, tem 2 pontas. Em cima, no tema desta linha, por assim dizer, está escrito diabo. Em uma ponta desta linha, memorize e veja, imagine este quadro, escrito ciladas. E na outra ponta desta linha, você imagine aí, escrito a palavra morte. Então nós sabemos que o inimigo começa com a cilada e você vai resultar, se cair, se der brecha, na morte. Então aqui nós vemos que o diabo trabalha em ciladas. Porém, quando nós olhamos para Deus, quando nós voltamos a interpretação para Deus, percebemos que Deus não trabalha com ciladas. Deus trabalha com testes. Deus trabalha com provas. Deus trabalha com desafios, o que nos dá uma abertura para quê? Imagine essa mesma linha novamente, porém o tema está escrito Deus. Em uma ponta da linha, você imagina a palavra teste, a palavra prova, a palavra desafio, porém na outra ponta você não vai imaginar nada. Não imagine nada, porque a verdade é que não tem. O inimigo arma ciladas, arma armadilhas com um só propósito: de te destruir. Deus planeja testes, Deus planeja provas, vales, desertos para te instruir.
Enquanto o único propósito, meus queridos, do inimigo é acabar com a sua firmeza, é acabar com a atitude de estar firme na fé, de estar firme com Deus, lhe causando a morte, Deus abre o leque para o teste, abre tudo, as provas, os desafios, te leva para desertos, abre as possibilidades das decisões, para te instruir. Meus queridos, então entenda, enquanto o diabo gera ciladas, Deus gera provas, Deus gera testes, Deus gera desafios. É isso que nós temos que entender, e por isso Efésios 6, no seu versículo 11, nos mostra: vista-se da armadura. E as ciladas, quando o inimigo arma, e quando ele conquista, quando ele pega no calcanhar de Aquiles, ele quer fazer com que você entenda que você está no controle. Sabe aquela famosa coincidência? Você está à beira do precipício, você está à beira do colapso, você quer chutar o balde, você quer acabar com tudo, acabar com a carreira cristã, não quer mais ir para a igreja, você está pela rua cabisbaixo, até mesmo blasfemando quase, indagando Deus, por quê? Deus, por quê? De repente, quando você está na beira do precipício, vem uma pessoa falando: oh, tudo bem, meu irmão? Tudo bom? Vamos ali. Vamos lá, pô. Dá nada. Aí você fala: nossa, que coincidência, hein? Que coincidência, meu querido, que coincidência, meu irmão. Coincidência? Coincidência? Que no ápice do declínio da sua vida cristã alguém aparece? Coincidência que quando o avião está caindo alguém aparece? Porque quando está no primeiro amor ninguém aparece, quando está firmado ninguém aparece, mas quando está prestes a cair alguém aparece, e você fala: que coincidência? Meu querido, é cilada. Tudo é pontuado, tudo é esquematizado, cada detalhe, minuciosamente, desde o primeiro processo da cilada até o último da execução, que é a morte, cada detalhe é minucioso. Cada detalhe vai te levar à morte, e você pensa que você está no controle. A verdade é que nós pensamos que estamos preparados para isso, que estamos preparados para tudo, mas se você não se vestir, se você não se revestir, você não está pronto. Nós não estamos prontos. Por fim, a igreja não está pronta. Não se sinta pronto se você não está em prontidão. Não pense que de peito aberto, meu querido, você vai vencer tudo. Não pense que é assim que funciona. Mas Deus nos traz outra vertente, meu querido. Uma vertente de gerador de testes, gerador de provas. Porque, lembra da linha? Em um lado da linha, em uma ponta da linha, tem a palavra teste. E no outro lado da linha não tem nada escrito. Por quê? Porque o versículo nos afirma, trabalhando apenas em cima desse versículo, meu querido: vistam toda a armadura. O versículo porventura está falando: e o Senhor te revestirá da armadura? Não. Ele está falando aí, meu querido: vista a armadura. Eu vou te entregar o teste, eu vou te entregar a prova, eu vou te entregar o deserto, eu vou te entregar o vale. O que você vai fazer? Como você vai se portar? A que gerador você vai se ligar? Ao gerador da cilada ou ao gerador da prova? Ao gerador do desafio? Meus queridos, nem tudo é o que parece. A cilada vem para te destruir, o teste para te instruir. Então perceba a diferença. Perceba que ambas terão altos e baixos, porém só uma te conduz ao melhor lugar. Ambas têm suas dificuldades, mas só uma te levará ao caminho certo, só uma te levará à vereda correta, só um vai te levar ao caminho que Deus preparou. Em quem você vai acreditar?
a sua firmeza. Em quem você vai se voltar? Para quem você vai se voltar? Cingidos. Cinja o seu corpo. Se revista da armadura do Senhor. Se blinde das ciladas. Cuidado com as armadilhas. Se volte para a vida, porque se voltando para a vida você vai negligenciar o quê? A morte. O caminho para a vida não é o mesmo caminho para a morte, meus queridos. Se volte para o caminho correto. Cingidos, se cingir pela firmeza. Estar firmes de que eu me cingindo da armadura, eu me vestindo da armadura, pode vir cilada. Pode vir inimigo, pode vir seta, pode vir provação, mas eu estou vestindo a armadura. É isso que esse versículo nos traz tanta preciosidade, meus queridos. O que nos leva à terceira pergunta: onde devo usá-la? Hebreus 10, versículo 23, nos diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Se apegar, permanecer, consolidar. E se apegar ao que, meus queridos? Na palavra do Senhor. E na esperança que um dia Ele voltará. Não existe circular isso. Existe ser direto. Se apegar ao quê? Se apegar com firmeza ao que? A esperança. E onde você está depositando a sua firmeza? A quem você está se tornando firme? Essa é a questão, meu querido. Esse é o ponto. Ou você vive motivado, apegado na palavra de Deus, na esperança que professamos, ou você vai viver prostrado na palavra do mundo, meu querido. Ou é motivado por Deus, ou é prostrado pelo mundo. Qual é a sua escolha? Lucas 15, versículo 11 ao 32, vai nos dizer sobre um homem que tinha 2 filhos. E você conhece essa história. E o filho mais novo falou: pai, eu quero a minha parte, eu quero a minha parte. E o interessante é que quase no mesmo versículo, no começo do outro, vai nos dizer que o pai repartiu. Mas interessante que as preciosidades não nos mostra por completo. Porque nesse meio tempo, imagine os dias de conversas que teve: filho, não faz isso. Nesse meio tempo, que no versículo que é escrito é só de uma palavra para outra, mas imagine um sentido histórico, na história mesmo, de um pai para com um filho. Imagine esse meio tempo. Será que não teve conversa? Será que não teve tentativa de voltar a cabeça o juízo do filho? Será que não? O filho mais novo estava depositando tudo, todas as suas fichas no mundo. Tudo se entregando de corpo e alma àquilo que era um breu, aquilo que era uma escuridão, porque ele não sabia o que ia encontrar. Porque viver na casa do pai não estava mais fazendo sentido. Porque se apegar nas coisas que é do pai não faz mais sentido. Porque estar consolidado na casa do pai não faz mais sentido. As pessoas, sem saber, se prostram para as coisas, achando que vai ser superior a tudo, achando que vai passar por si, achando que vai alavancar, enquanto o inimigo por trás está aqui, só preparando o gatilho, só preparando aqui o prato, só preparando algo que você vai fisgar. Quando fisgou, acabou. Então esse meio tempo de conversa, esse meio tempo de uma palavra para outra, mas que no sentido histórico, na minha opinião, no meu ponto de vista, teve dias de conversa. Não faz isso, filho, volta o juízo. Olha só, não é bem assim. Mas nós escolhemos muitas das vezes, meus queridos, viver prostrado pelo mundo. Nós não dobramos os nossos joelhos para Deus.
A igreja não está mais dobrando os teus joelhos para Deus. A igreja não está mais colocando o joelho no chão perante Deus. Mas assim diz o Senhor, os joelhos vão se dobrar. Erevante orava. Os joelhos um dia vão se dobrar, porque verão que os joelhos que já foram dobrados para mim estão dobrados para o mundo. Perceba, meu, que é só questão de tempo. Perceba, querido, que é só questão de tempo. Onde você está acreditando a sua firmeza? Onde você está depositando a sua crença? Para quem? Para quem, meus queridos? Escolha viver motivado pela palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus é o que temos que se apegar. E nós temos que se apegar com firmeza à esperança que professamos que um dia esse mesmo Deus voltará. Aravaço, queremante, chorar. Nós trabalhamos aqui dois pensamentos, duas linhas de raciocínio, dois pontos, duas vertentes. E é justamente isso que eu quero trabalhar com vocês, queridos. Trabalhar com a dualidade, ou seja, duas visões, lados diferentes, lados opostos, dois tipos de visão. É isso. A dualidade e os seus perigos. O que nos leva, queridos, à aplicação principal, às aplicações principais. E obviamente tudo que nós pregamos, tudo que nós ministramos tem que ser conduzido para o caminho correto, para o alvo. Mas para o caminho é necessário passos. Um de cada vez. E se é passos, obviamente tem um destino, tem um caminho, e é isso que nós vamos trabalhar. Dois pontos de vista, dois caminhos que você pode percorrer, dois caminhos que você pode ir, dois caminhos. Primeiro caminho, preocupação versus, vamos usar essa linguagem, preocupação versus atenção. Lucas 10, no seu versículo 38 ao seu versículo 42, vai nos dizer da seguinte forma, que existia duas mulheres, Marta e Maria. Obviamente, resumindo a história, nós vemos que Marta estava na correria e Maria estava apenas escutando. Nós vemos os dois caminhos aí, preocupação e atenção, mas no quesito panorâmico, gostaria de falar a história pontuada, rapidamente. Vai nos dizer que, acabando a passagem do bom samaritano, Jesus foi até uma aldeia. Marta, irmã de Maria, acolheu o mestre para sua casa. E rapidamente Maria já foi aos pés de Jesus, escutando o que tinha para dizer. Porém, Marta, obviamente, olhou aquilo. A mulher aos pés de Jesus, escutando o que tinha para dizer, escutando tudo, falou: Senhor, o que é isso? Eu estou aqui trabalhando, estou aqui na correria, estou aqui para lá e para cá, cozinha, alimento, bebida. Peça a ela que me ajude. Aí Jesus, aquela elegância, aquela maestria, Marta, está muito ansiosa e afadigada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Versículo 42, olha só, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Queridos, vivemos preocupados com muitas coisas, menos o que Jesus julga necessário. Atenção. Vivemos para lá e para cá, mas aquilo que Jesus fala, não, faça isso, esteja aos meus pés, nós não fazemos. Preocupados em parecer, preocupados na aparência. O mestre, quando entrou naquela casa, ele entrou com um só propósito, e não foi ser servido. Nós entramos na igreja, nós entramos em um ambiente que ele está, e achamos que
Não temos que ir para lá e para cá, temos que fazer aquilo, não. Quando Jesus está na casa, não tem a ver do que você pode fazer por Ele. Não é Ele te escutar, mas é dar atenção ao que Ele pode nutrir a sua alma. Quando Jesus está na casa, o silêncio precisa permanecer para que você escute. O silêncio da alma, o silêncio do coração para escutar, parar com as preocupações externas. E se for se preocupar com alguma coisa, é abrir o coração para que Ele fale aquilo que você precisa. Então o mestre estava falando: Marta, eu não quero ser servido, eu quero servir vocês. Marta, me escuta, Marta. A única coisa, Marta, que eu estou julgando importante, você não faz. Você está fazendo, Marta, 1000 coisas, mas a que eu julgo necessária você não faz. Percebe que a igreja de hoje está no mesmo cenário? A igreja Marta. Tantas coisas artificiais, tantos complementos, mas a única coisa que o mestre julga necessário, a igreja não está fazendo. E pinta a parede, coloca isso aqui, vai lá, pronto, nossa, tanta coisa. Mas a única coisa que o mestre quer são corações atentos. A única coisa que o mestre quer e julga importante na tua palavra, na palavra dele, as igrejas não estão fazendo. Ele está falando: deixa eu te nutrir, deixa eu te alimentar, escute o que eu tenho para falar. Em vez de ser como Marta, seja como Maria. Marta estava preocupada na aparência, em servir o mestre, o prazer de servir o mestre, com coisas superficiais. Mas o alimento que o mestre tinha, ele estava oferecendo. O alimento não vinha delas para com ele, mas dele para com elas. O alimento que alimenta a igreja não parte de nós, mas parte de Deus. O alimento não parte de nós, mas parte de Deus. Temos que oferecer a Deus atenção, que o alimento Ele vai prover. Ou seja, Marta, faça igual ela. Marta, se proste aos pés do Senhor. É isso que eu quero para a minha igreja, é isso que eu estou colocando como necessário. Aos pés do Senhor, firmados na fé, aos pés do Senhor, firmados em Deus, aos pés dele. Não tem a ver com o que elas podiam oferecer para o mestre, mas o que o mestre estava disposto a oferecer. Então não tem a ver com elas, tem a ver com o mestre, tem a ver com Jesus. O alimento não precisava partir delas. Quem estava brigando não era elas, era ele. Quem estava alimentando não era ela, era ele. Ele estava no controle daquela situação, alimentando, dando abrigo para elas, orientação, conselhos. Tudo estava partindo do mestre. Fique de pé. Meus queridos, tinha algumas coisas ainda que eu queria pontuar com vocês, mas Deus falou conosco. As coisas que Deus nos dá, eu não digo para mim, obviamente, ou apenas, exclusivamente para mim, mas é tão gostoso de entender, é tão reconfortante, nos preenche de tal forma que é até difícil explicar.
Mas eu espero imensamente que vocês tenham entendido que nada parte de nós, tudo parte dele. A fonte é ele. Aleluia! Tudo vem para ele. Quer se firmar nesta noite? Aos pés dele. Quer se firmar nesta noite? Quer escolher o caminho? Quer trilhar o melhor caminho? Os pés dele. O altar está aqui. O altar está aqui. Você quer atenção? A atenção tem que ser para ele. Dobre os teus joelhos para ele. Entenda que a fonte tem o que você precisa. Pode louvar, pode louvar. Vem para a fonte. Vem para a fonte. Ei, Marta, calma. O seu lugar é nos meus pés. Apenas confie. Apenas confie que eu vou te alimentar, que eu vou te abrigar, que eu assumo o controle da situação. Apenas entregue, apenas se prostre, apenas vem para a ponta do altar. Se você entendeu esta palavra, o altar é o seu lugar. Aravaço, queremanche, a direção é o Senhor, o caminho é Ele, a vereda correta é Ele. Ele quer te alimentar, Ele quer abrigar o seu coração, Ele quer te aconselhar, Ele quer mudar a sua vida, meu querido. E se precisar for mudança, voltar a ser firmado nos pés dele, voltar a firmar a fé. E se você quer voltar a esse firmamento, a estar firme, olha aí, oh aleluia, adore o santo nome do Senhor, adore esse Deus, que nos traz provas, que nos traz desafios para o nosso bem, para trazer mudança genuína de dentro para fora, que quando precisa nos abriga, que quando é necessário nos alimenta, e que todos os dias está presente para aconselhar, para mudar, para moldar e transformar. Eu peço então que coloque a mão no seu coração. E nós vamos orar, meus queridos, para que essa fé seja reafirmada. Para que essa fé, se não for firmada, para que você encontre o caminho, ou para que você persista no caminho, firmado em Deus, entendendo que tudo provém dele. E quando parece que você está orquestrando tudo, você não sabe o mínimo que ele está fazendo. Tudo está nas mãos de Deus. Ele te alimenta, Ele te abriga, Ele te consola, Ele te aconselha, Ele muda, Ele transforma, Ele salva. Pai, em nome de Jesus, Pai, eis aqui, Pai, pessoas que precisam ser reafirmadas na fé, ou pessoas que precisam, Pai, ser firmadas na fé. Pai, que o Teu firmamento venha descer, Pai, que está firme na fé, Pai, venha prover do Senhor. Nos ajude, Pai, a voltar os nossos olhos, a voltar, Pai, os nossos ouvidos, a dar toda a atenção, Pai, que o Senhor merece. Nos perdoe, Pai, por não aceitar muitas das vezes a palavra da verdade. Nos perdoe por manter os nossos corações, Pai, petrificados, duros, rígidos, e não amolecer o coração.
mas nós nos alegramos na esperança, Pai, da qual proclamamos, a esperança que o Senhor voltará para nos salvar. Portanto, Pai, nos permita ser filhos, estar firmados na Tua palavra, nos afugente, Pai, do mal, nos livre da cilada, nos livre de estratégias, nos livre da morte espiritual. Entregamos todos os nossos caminhos, nossas veredas, nossas atenções, tudo, Pai, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. E quem pode dizer? Amém.